Vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar, santificado seja o teu nome que está acima de tudo e qualquer nome, é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós santificamos ele em nossos lábios e clamamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, como ela é feita nos céus, que ela seja feita na terra, Pai amado. Vem, Senhor Jesus, socorra-nos, tem misericórdia de nós, nos livra, Senhor Deus, Pai amado, das cadeias que nos prendem, das fortalezas na mente, Senhor Deus, e que Satanás seja destronado nas nossas mentes, vontades e emoções, pelo poder que há no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor. O Senhor venha falar conosco, Senhor Jesus, e que viemos ser vencedores, cumprir a tua vontade, Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Nós falamos sobre o dano da segunda morte, né, na ministração passada. Falamos que aquele que não conquista a coroa, ele sofre o dano da segunda morte, né? Além, segundo Coríntios 3,15, nos fala que nossas obras vão passar pelo fogo. Se elas se queimarem, foram porque elas foram feitas pelo próprio braço humano, né? Não foram feitas pelo Espírito do Senhor. E se a obra de tal pessoa se queimar, foi porque foi feito sobre madeira, feno e palha, né? Nos diz ali que a pessoa não vai receber galardão, mas pelo contrário, essa vai receber uma punição, vai receber uma disciplina, né? Esse todavia está salvo, além do versículo falado, mas ele vai passar por esse fogo, todavia como pelo fogo. Então no período do reino, quando o Senhor for julgar a sua igreja, né, o período do reino milenar, quando estiveram todos defrontes do tribunal de Cristo, né, é quando o Senhor vai nos julgar nossas obras, porque o crente, ele precisa receber galardão, ele precisa ser julgado, né? Então, se as obras dele não se queimarem, ele recebe galardão, como é falado ali no contexto, né? Versículo 12, né? Terminando até o 15 ali. Está falando sobre o fundamento, que somente tudo tem que ser feito somente em cima do Senhor Jesus Cristo, né? Pela vida dele, é a vida dele que faz as coisas, não nós mesmos. Então nós devemos nos humilhar, nos esvaziar, né? Todo orgulho sair de cena, para que ele possa ressuscitar em nós. Então, se nós não passarmos pelo caminho de cruz, nós nunca vamos conseguir chegar nessas obras feitas, como é dito ali, ouro, prata e pedras preciosas, obras que não se queimam, obras feitas pelo Espírito Santo. Então, para isso nós temos que morrer para nós mesmos, né? Morrer por muita coisa. O Senhor precisa retirar muita coisa de nós ainda, de nossa mente, vontade e emoção, da nossa alma, para que ele possa, a imagem dele possa ser feita na nossa imagem, né? Tudo se baseia na imagem. A imagem de Adão era perfeita antes dele pecar, e ele tinha um domínio, ele reinava, né? À medida que ele pecou, essa imagem foi contaminada, foi corrompida, o orgulho entrou nela. Então ele perde o domínio, e o domínio passou para Satanás. Então, quem tem a imagem reina com o Senhor Jesus, ou seja, recebe a coroa. Quem não tem a imagem vai receber esse dano, o dano da segunda morte, como é dito ali em Apocalipse 2, versículo 11, que é falado para a igreja de Esmirna: ao vencedor, ao que vencer, né, não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então aí nós estamos construindo um raciocínio, né? Falamos sobre as três partes do homem, falamos várias outras coisas ali, falamos sobre a salvação dessas três partes, falamos sobre a cruz, né? Nós sofrermos juntamente com Cristo, morrermos com Ele de fato, na prática, para que Ele possa ressuscitar na prática em nós mesmos, no dia a dia, para que nós possamos ser luz de fato, para que possamos resplandecer Ele, né? Expressá-lo, né? Piedade, expressar o Senhor. E aí, expressando Ele, de fato, nós vamos ser perseguidos, porque Satanás persegue a luz, né? Persegue o próprio Senhor Jesus. E aí é falado ali para Esmirna, né? Na segunda carta ali em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? E em contrário, se não for um vencedor, aquele que perseverou até o fim, né? Esse não foi um vencedor, então ele sofre o dano da segunda morte, né? Esse é salvo, né? Tanto como o crente carnal como o crente espiritual, ou seja, o crente perdedor e o crente vencedor, por ser crente, né? Ou seja, por ter recebido o Espírito do Senhor no seu espírito, o seu espírito foi regenerado, e quanto a isso, a salvação do Espírito, o Senhor é fiel. Essa pessoa tem a salvação eterna, ela tem, não vai ser tirado disso dela, mas porque ele se tornou filho do Senhor, né? E o Senhor corrige quem ama. Então, se ele, na sua alma, mente, vontade e emoção, e não expressou o Senhor, aí ele vai ser
O Senhor vai pedir contas disso, porque deu um espírito muito poderoso para ele e ele não fez uso desse espírito, né? Então o Senhor vai tratar com ele no período do reino milenar, quando o Senhor estiver reinando de fato, né? O Senhor vai amarrar Satanás e vai tratar com ele. E aí nós vamos ver essa salvação da alma, né? Que é o estágio da perseverança, da coroa, né? Do reino, a salvação atual, né? Aquilo que depende de nós, né, de nós perseverarmos juntamente com o Senhor, desenvolver a salvação com temor e tremor, né? Nós vamos ver isso em Hebreus, amém? Então a carta de Hebreus, ela constitui uma superioridade frente ao judaísmo, né? É por isso que ao largo do seu contexto ali, nós vamos ver esses contrapontos, né, entre a aparência, a sombra do provisório, né? E a coisa terrenal ali da lei mosaica, né? Em contrapondo a verdade celestial e eterna de Cristo, né? Que é a sua igreja, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, né? Que é a igreja no Novo Testamento. Então a carta de Hebreus vai mostrar muito isso, sobre essas coisas da lei mosaica, né? A aparência, a sombra daquilo, era uma coisa provisória, né? A sombra da realidade, né? A sombra daquilo que era Cristo, porque Cristo, todo o Velho Testamento é a sombra de Cristo, né? E nós vamos ver isso se contrapondo ao Novo Testamento, amém? E é isso que por isso que a palavra superioridade é dita muito ali em Hebreus. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando devias já ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vós tendes necessidades novamente de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esses versículos que nós lemos aí do capítulo 5 de Hebreus, né, eles falam de crentes imaturos, crianças espirituais, os quais não se pode alimentar senão somente do leite, né? Rudimentos de doutrina da salvação, né? Os rudimentos básicos, né? E não podem receber alimento sólido, porque são crianças. Então nós vemos que há crentes que passam a vida toda, né, vamos dizer assim, no primário, quando deveriam já ser mestres, né? Eles não avançam, não saem dessas primeiras etapas, que são esses 6 rudimentos aí da graça, né? Que está enumerado aí nos primeiros versículos, né? Se nós vermos no capítulo 6, nós vamos ver o seguinte, quer ver? Ó? Esses fundamentos aí da vida cristã, veja bem, no comecinho do capítulo 6 diz o seguinte, ó, o arrependimento, vamos ler aqui, versículo 1, por isso, capítulo 6, versículo 1, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, né? O ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se Deus permitir, né? Ou seja, vamos avançar. E diz o versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, já provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? E caíram, e aí passaram a cair, né? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, vergonha,
Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, né? Então nós falamos aí, ó, esses 6 pontos, né? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição e o juízo eterno, né? Nós não podemos ficar nessa etapa da graça aí, nós devemos crescer na palavra da justiça, né? No conhecimento e a vida do Senhor. Nós devemos colaborar com o Senhor na edificação da sua casa, que é o seu corpo, né? E aí nós devemos trabalhar com o Senhor na preparação do seu reino, né? O Senhor precisa dos vencedores. E o Senhor é que trabalha em nós, em nosso crescimento espiritual, em nossa maturidade. Mas Ele não faz isso sozinho, nós precisamos cooperarmos com Ele, né? Então nós vimos aí que no capítulo 6, ele começa o versículo 1 aí, conectado com uma palavrinha que é o seguinte, diz aí, por isso, né? Enquanto ele termina o capítulo 5, depois ele vem, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares, né? Está falando para nós avançarmos, então ele conta com a nossa colaboração, né? Nós precisamos exercitar o nosso espírito, conhecer mais a vida do Senhor, né? Então isso aí se dá pelo motivo, nós vamos ver aqui mais na frente, em que o Espírito Santo não estava sendo exercitado nos crentes, eles não estão vivendo a vida de Deus pelo princípio de relacionamento íntimo com o Senhor por meio do Espírito no nosso espírito, mas estão vivendo práticas da lei, que são coisas externas, leis externas, né? Bênçãos, né? Que são coisas externas, estão vivendo por meio dessas coisas, e não somente estavam avançando o assunto básico não era normal para eles, o básico, hein, irmãos, o básico nem era normal para eles, né? Então constantemente eles tinham que revisar o básico, então isso é grave, e isso não é normal, não é diferente dos nossos dias não, né, irmãos? Não é diferente dos nossos dias. Então nós vemos aqui que o autor aí de Hebreus, ele fala para cristãos que estão em processo de maturidade, que devem estar deixando os rudimentos básicos, né? E devem avançar para adentrar-se nas coisas profundas da vida do Espírito, né? Participar com o Senhor nas realizações do Senhor, em alimentarmos dele para um crescimento normal. Então nós vemos aí que o tema aí de Hebreus aí não é a salvação do Espírito, né? A salvação inicial, a vida eterna, não. Ele está falando sobre progresso de vida espiritual, maturidade espiritual. Ele está falando sobre retrocesso espiritual. Ele está falando sobre perca da coroa. E está falando também sobre o dano da segunda morte, que nós vamos ver aqui mais para frente. Essa responsabilidade em nós cooperarmos com o Senhor para crescermos juntamente com Ele, sendo conformados na sua imagem. E aí quando ele diz assim, ó, se alguém que uma vez tenha sido iluminado, né, e gozado do dom celestial, ou seja, gozado de Cristo, participante do Espírito Santo e dos poderes do mundo vindouro, né, coisas já que são dos poderes do reino milenar. E diz o seguinte, se essa pessoa recair e voltar atrás, ela não tem necessidade de voltar a pôr novamente o fundamento. Porque o fundamento já foi posto, ela creu no Senhor Jesus, então o espírito dela já está salvo. A questão aqui é sobre a maturidade dela. Então não tem necessidade de pôr novamente o fundamento, ou seja, crer outra vez no Senhor Jesus, nem de se arrepender novamente das suas obras mortas, pois ela não pode outra vez, né, ser renovada para arrependimento, né? Ela creu no Senhor Jesus, ela recebeu o Espírito Santo, ela foi iluminada, né? Então o espírito dela está salvo para com o Senhor. É por aí que o Senhor consegue tocar na consciência dela e iluminar ela. Não é assim que diz lá em Provérbios 20, 27? O espírito homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do corpo, né? Então ela está viva para com o Senhor, embora suas atitudes não estão expressando o Senhor, porque ela recaiu, né? Então tudo isso já foi feito uma única vez e para sempre, que foi o sofrimento de Cristo, né? Então a nossa salvação passada, que é a salvação do Espírito.
O que está em xeque aqui é a nossa salvação da alma, né? A maturidade agora, a salvação da alma, a nossa cooperação com o Senhor. Então, quando nós cremos em Cristo, Deus nos perdoou, nos justificou, nos deu vida eterna, nos deu sua paz, nos deu sua segurança, né? Nos deu sua própria salvação. Então, o que acontece com essa pessoa, né? Essa pessoa que recaiu? Porque, sensivelmente, em vez dela dar fruto, né? Em vez dela ser alimentada e cultivada por Deus, ela deu espinhos e abrolhos. Não é assim que está lá no versículo 7, veja bem, de Hebreus 6, né? Diz o seguinte, versículo 7 de Hebreus 6: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva, útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, né? O Espírito Santo está sempre ali chovendo sobre aquela pessoa, né? Caindo sobre aquela pessoa. Então essa pessoa está frutificando com o Senhor. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Essa pessoa, ela não perece para sempre, como nós já vimos, né? Mas ela sofrerá o dano da segunda morte, porque esses espinhos e abrolhos, eles precisam ser queimados, eles precisam ser retirados. Vamos ver aqui agora, Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 29. Hebreus 10, versículo 26 a 29. Diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está fazendo uma comparação, né? Porque, ó, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcar aos pés o Filho de Deus, aquele que pisar no Filho de Deus, e profanar o sangue da aliança qual foi santificado, né? Esse fez uma aliança com o Senhor, né? Foi santificado em Cristo, recebeu o Espírito Santo, né? E ultrajar o Espírito da graça, ele continua, né? Então, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você recebeu o próprio Filho de Deus, fez uma aliança com ele, né? Está nesse processo de santificação. Se você recair, você vai estar pisando no Filho de Deus, vai estar ultrajando o Espírito da graça, né? Então vamos levar em conta, irmãos, que o contexto aqui da carta de Hebreus, que o seu próprio nome indica, né, Hebreus, ela é dirigida aos cristãos que antigamente professavam a religião judaica, com seus sacrifícios de animais, né? Com a figura e a sombra, né? Porque tudo isso era figurativo e era a sombra da verdade de Cristo, da realidade, né? Eles vinham ali assistindo às reuniões das sinagogas, esses que professavam a religião judaica. Só que eles se convertiam. E esses que se convertiam, eles se reuniam onde? Nas reuniões da igreja, lógico, né? E essas reuniões da igreja aconteciam onde? Nas casas dos irmãos, né? Nós vemos ali no Novo Testamento. Ora, eles se reuniam no pórtico de Salomão, né? Que era a parte do átrio ali do templo judeu. Só que vira e mexe eles eram expulsos dali do pórtico de Salomão, né? Porque o judaísmo não permitia. E eles vira e mexe perseguiam eles ali. Só que no começo eles reuniam ali por quê? Porque eles queriam apresentar salvação para aqueles que estavam ali querendo se banhar no átrio, né? Estavam levando animais ali para sacrificarem, né? Então eles estão falando, olha, Cristo agora já é o nosso Cordeiro Pascal, não precisa mais de trazer animal, não sei o que, né? Então constantemente eles tinham ali um confronto, né, com a religiosidade. Mas onde eles se reuniam mesmo, de fato, eram nas casas, de casa em casa, né, como nós vemos ali em Atos. Tá bem? Então, a carta aos Hebreus ali foi escrita precisamente por causa desses judeus aí que se convertiam ao cristianismo, os quais muitas vezes não tinham estabilidade. Eles estavam cheios de temores, né, porque eles continuamente eram intimidados ali pelo judaísmo. Eles sofriam ameaças, acusações, né? Eles eram submetidos ali pelos líderes das sinagogas, né, pelos seus próprios parentes, allegados, né, de uma maneira que
muitos ali temiam que os vissem ali nas reuniões das igrejas, né, nas casas, e muitos estavam inconstantes e acabavam regressando ao judaísmo. Ao analisar aí cuidadosamente toda a carta de Hebreus, né, em particular o capítulo 9 e o capítulo 10, nós vamos ver que o Senhor Jesus, com o seu sacrifício único ali na cruz, ele aboliu, né, o sacrifício do antigo pacto, do Antigo Testamento. E ele nos abriu um novo e vivo caminho, né, para entrar no lugar santíssimo, que agora não se trata mais do templo de Jerusalém, mas agora é uma figura do verdadeiro, que é o nosso espírito, onde o Senhor habita, onde o Senhor está assentado, né? Então o trono do Senhor é no nosso espírito, né? O Senhor é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então o Senhor tem que estar no nosso espírito. Então uma vez que nós recebemos o Senhor habita no nosso espírito. E aí constantemente nós temos que recorrer ao Senhor no nosso espírito, tocarmos no Senhor, invocarmos o Senhor, lermos a sua palavra para sermos guiados pelo seu espírito que está no nosso espírito, para que a nossa alma, a nossa mente, vontades e emoções, elas sejam conformadas, transformadas, né? Conforme lá é dito lá em Romanos 2, né? Romanos 12, versículo 2 ali, renovai a vossa mente, né? Não se amoldeis, não sejam conformes na mesma molde, né? Na mesma forma do mundo, mas sim a sua mente seja moldada conforme o Senhor, pelo Espírito do Senhor. O versículo 25 aí de Hebreus 10, que diz que não deixando de congregarmos, né, como alguns têm por costume, ali o contexto significa que o irmão hebreu que chegasse a deixar de congregar nas reuniões cristãs, né, nos lares cristãos, equivalia a voltar voluntariamente às reuniões do judaísmo, ao antigo pacto, à sinagoga. E é isso aí que significa pecar voluntariamente, do versículo 26. Porque esses que eram intimidados, estavam escrevendo para fortalecer a fé deles. Que eles estavam sendo intimidados pelos religiosos e pelos parentes. Eles estavam se convertendo, estavam na reunião cristã, mas estavam ainda com o pé no judaísmo, estavam indo nas congregações ali das sinagogas. E se eles deixassem de reunir nas casas com os irmãos, né, na igreja convertida ali, eles iam acabar continuando indo nas reuniões judaicas, das sinagogas. Então, pecar deliberadamente era isso aí. Uma vez que eles aceitaram o Senhor Jesus e agora é para viver pelo Espírito e viver pela graça, eles iam acabar voltando para a lei, né, para as práticas do judaísmo. E aí eles iriam estar desprezando a verdade do novo pacto, da nova aliança, né? Eles iam estar voltando para o sacrifício de touro, cordeiro, né? Que aí no propósito de Deus já não pode tirar os pecados. Então, vamos ver aqui no contexto, ele está falando sobre a verdade, né? Sobre o Senhor Jesus, sobre essa nova aliança, que é revelado aí na carta, né? Ele fala sobre o novo pacto, ele está comparando com o antigo, né? Falando que a sombra, quando fala ali do sangue do Senhor, né, em comparação com o sangue de animais, né, essa sombra aí de uma maneira que um irmão hebreu que se voltasse ao judaísmo, já não ia restar mais sacrifício pelos seus pecados, pois os antigos sacrifícios já ficariam sem valor. Guardar dias, né, guardar certos dias, preceitos, fica sem valor. Preferir edifícios chamados templos, né, preferir santificar certos lugares específicos, já ficou sem valor, né? O válido está em Cristo, né? O válido está no Espírito, na comunhão dos santos, né? No corpo de Cristo. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, né? Então, levando em conta aí que todos os sacrifícios do antigo pacto, eles foram substituídos pelo único sacrifício de Cristo, de modo que o sacrifício pelos pecados cessou para sempre, né? Já não há mais sacrifícios, né? Agora é a graça. Então alguém que voltasse ao judaísmo já não teria mais sacrifício por seus pecados, e o que lhes esperar, né, seria um terrível castigo dispensacional, porque, como é dito lá, eles estariam
não produzindo no Espírito, na vida do Espírito, frutificando no Espírito, mas sim, não, além de deixar frutificar no Espírito, eles estão sufocando a vida do Espírito, porque eles teriam recebido o Espírito, né? Uma vez que teriam recebido o Espírito, estariam pisando na vida da graça, né? E ao invés de produzir frutos dignos, iriam estar crescendo espinhos e abrolhos. E quando cresce espinhos e abrolhos, né? Que é o mesmo lá da parada dos talentos, quando você enterra a vida do Espírito, né? Vai nascer espinhos e abrolhos. E aí esses espinhos e abrolhos eles têm que passar pelo fogo, né? Porque na Nova Jerusalém não podem entrar espinhos e abrolhos, né? Então todavia esse será salvo todavia como pelo fogo, né? Então no caso aí dessa conversão autêntica desses hebreus, essa pessoa não perde a salvação, porque ele segue fazendo parte da igreja, né? Paulo escreveu ali, o escritor de Hebreus ali escreveu para eles, para os convertidos, os hebreus que haviam sido se convertido, né? Então não perde a salvação, segue fazendo parte da igreja. E o que um judeu, conforme lá no versículo 30 ali, né? O que um judeu, depois de haver crido em Jesus, se ele voltasse ao judaísmo e voltasse a confiar no sacrifício de animais, ele estaria pisando em Cristo, pisando na graça, no próprio Espírito, introduzindo coisas errôneas na vida da igreja, pela qual a vida da igreja não tem nenhuma questão de judaísmo. E onde existe essas questões religiosas pelo qual o Senhor falou que está consumado e aboliu tudo, né? Precisa passar por um tratamento, né? Então vamos ficar com esse gancho aí, ó. Onde existe, se na vida da igreja existir coisas religiosas do tipo lugar sagrado, do tipo a figura sacerdotal de uma classe mediadora, né? Que isso é que as religiões têm, né? O judaísmo ele tem os sacerdotes, né? Porque para você chegar diante de Deus, você tem que passar primeiro pela classe mediadora. Esse é o judaísmo, a religião. Outras religiões têm isso também, a classe mediadora. Satanás, se você vê em qualquer religião, Satanás, ele imitou o judaísmo, né? E até na era da igreja, ele tenta fazer isso com a igreja. Ele tenta colocar uma classe mediadora, né? Essa classe mediadora, o próprio Senhor Jesus fala sobre ela lá na carta, lá em Apocalipse 2, né? Quando ele fala para a carta aos Efésios, escreve a carta ao anjo da igreja de Éfeso, né? Quando ele fala para a igreja de Pérgamo também, ele fala sobre o nicolaísmo. Nicos e laicos, né? Nicolaísmo são uma junção de duas palavras, nicos e laicos. Nicos são os que governam sobre os leigos, laicos são os leigos. Os que governam sobre os leigos são aqueles que querem se intitular os entendedores das coisas de Deus e querem que os irmãos dependam deles, né? E o Senhor Jesus diz ali que aquilo ali é abominável. O Senhor odeia a obra dos nicolaítas. Então não pode haver nicolaísmo na igreja, na era da graça. Então Satanás, muito astuto, o que ele faz? Ele faz com que a igreja venha ser como uma religião. Ele tenta infiltrar a figura do lugar sagrado. Ele tenta infiltrar a figura da classe mediadora, né? Ele tenta infiltrar a figura das vestes clericais, né? O judaísmo tinha as roupas certas, né? Hoje nós temos isso aí no cristianismo, em algumas facções do cristianismo, nós vemos até roupas para ministrar a palavra, né? Então tudo isso é religião, né? Então Satanás sutilmente coloca tudo isso, esse molde. E o Senhor diz que ele odeia a obra dos nicolaítas. Por quê? Porque impede com que os leigos tenham uma cabeça. Impede com que o corpo tenha a cabeça. Cristo é a cabeça e o restante da igreja é o corpo, né? E o corpo precisa ter uma sintonia direta com a cabeça. E o Senhor falou que todos nós somos sacerdotes, né? O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor, né? Então nós poderemos, pela sua palavra e pelo seu Espírito, chegar diretamente ao Senhor. Então, o que acontece? Nós podemos não produzir frutos do Espírito, por não vivermos uma vida do Espírito, uma vida da graça, uma vida no Espírito. Por quê? Porque nós não conseguimos nos achegar diretamente ao cabeça. E aí o corpo está faccionado, está sem a cabeça. E o Senhor diz que odeia isso.
Então, para que a vida da igreja, haja vida na igreja, para que o cabeça tem que estar ligado diretamente, né? Em todos os sacerdotes, todos nós, todos os leigos são sacerdotes, né? Todos devem buscar diretamente, porque buscando diretamente você vai exercitar o seu espírito. Você vai... Paulo fala lá, se eu não me engano, em Coríntios 12 ou Coríntios 14, que fala que todos podeis profetizar, um após o outro, para que possais aprender, né? Então você pode pegar a palavra, você pode profetizar a palavra, pode dar a palavra, pode ministrar a palavra, para você se exercitar no espírito, para você aprender, para o Senhor crescer em você. Todos podem exercitar a vida da igreja, né? O Senhor é tudo em todos. E aí você vai produzir porque você está exercitando no Espírito. O Espírito está conseguindo fazer obras por meio de sua vida. Amém? E aí você já não vai produzir espinhos e abrolhos. Porque retirando a coisa da religião na sua vida, retirando a figura do sagrado, do templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, retirando a figura da classe mediadora, você é sacerdote, né? Retirando a figura de roupagens, e aí eu venho tanto no físico, tanto no figurativo, né? Roupagens espirituais, ou seja, as nossas roupagens ela tem que ser as bodas do Cordeiro, a roupa que vai nos levar para as bodas do Cordeiro, que são os atos de justiça dos santos, atos feitos por meio do Espírito Santo, né? E aí, bordando toda essa estrutura, né, você vai tirar a religiosidade de sua vida e vai produzir frutos dignos, né? E aí, irmãos, a coisa é tão séria que hoje nós temos colocado a religião dentro da vida da igreja, né, o judaísmo para dentro da igreja, que o Senhor diz lá em Apocalipse 3:10, né? Mas antes aqui vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 10, né? Nós temos que ser conformados na imagem do Senhor Jesus, né? E isso somente por exercitar o espírito, uma vida de espírito, não uma vida de coisas externas, né? Nós vamos ser medidos se o nosso caráter, se a nossa imagem foi transformada, se a nossa alma, mente, vontade e emoção foi permeada pelo Espírito de fato e transformada pelo Espírito. Se nós chegarmos a pelo menos um tanto bom da imagem de Cristo, pelo menos 51%, vamos dizer assim, em números, né? Pelo menos, se Cristo pelo menos me venceu, se tem mais de Cristo em mim do que de mim mesmo, amém? Se Ele conseguiu me vencer, e aí nós precisamos nos renovar na vida do Espírito, e não de coisas externas, se eu tenho recebido bênção, né? Medir por essas coisas, porque Satanás pode te dar muita riqueza para te confundir. A nossa régua tem que ser interna, tem que ser outra. Então, lá em Colossenses 3, versículo 10, diz o seguinte: vamos nos vestir do novo, né? Vamos nos renovar para conhecer a imagem daquele que nos criou, né? Então, quando Cristo está sendo renovado em nós, por dentro de nós, à medida que nós estamos exercitando o Espírito, nós estamos nos renovando interiormente, o homem interior, né, está sendo renovado. Nós estamos conhecendo mais de Cristo, porque Cristo está sendo revelado dentro de nós, né? E nós estamos sendo conformados na imagem daquele que nos criou. É isso que está dizendo aí no versículo 10, né? E aí ele continua no versículo 11, dizendo o seguinte, ó: e nisso não há grego, não há judeu, né? Não há circuncisão, não há nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo, livre, escravo, né? Mas Cristo é tudo em todos, né? Aqui não há religião, aqui não há nação, aqui não há se você foi chamado escravo, sendo livre, né? Porque naquele contexto ali tinha pessoas que eram escravas, né? Então falando o seguinte, olha, não importa a situação, não importa nada. O que importa aqui é que agora todos formos parte de um só corpo e somos encarados da mesma forma, vistos da mesma forma, todos fazendo parte do corpo de Cristo e devemos exercitar o Espírito. Amém? Então não há grego, não há judeu, a igreja não tem judeu, a igreja não tem grego, né? Somos tudo uma coisa só. E aí em Apocalipse 3:10, quando o Senhor Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, que é a igreja perfeita, que é a igreja que guarda o nome e a palavra, né? A igreja que rejeitou todas as abominações que é dito ali
aquilo que aborrece o Senhor na carta de Éfeso, aquilo que aborrece o Senhor na carta de Pérgamo, aborrece o Senhor na carta de Tiatira, na carta de Sardes e na carta de Laodiceia, né? Essa é Filadélfia, perfeita. E o Senhor está dizendo ali em Apocalipse 3:10, diz o seguinte, ó, vamos a Apocalipse 3:9. Farei que os da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Né? Ou seja, esses que querem ser religiosos na vida da igreja, que querem levar a religião para a vida da igreja, que querem colocar uma classe intermediadora dentro da vida da igreja, que querem governar sobre os irmãos, uma classe intermediadora, que querem tornar-se, promovem o lugar sagrado, né? Promovem a questão do templo e não o templo do Espírito, né? Que somos nós, os que promovem uma outra vestimenta, né? E não o exercitar do Espírito, né? Esses são chamados aqui de sinagoga de Satanás. Porque eles não são judeus e querem viver uma vida da igreja com o judaísmo, né? E aí vale a pena dizer sobre a questão de tribo de Levi, né? A tribo de Levi, que antes lá no judaísmo era o sacerdócio, né? Então eles tinham ali os benefícios deles, né? Hoje o nicolaísmo quer ter os benefícios que eram tidos na época da tribo de Levi. Por isso que o Senhor os odeia, né? Esse nicolaísmo, os chamados nicolaítas, né? Porque todos somos sacerdotes, todos, né? Então não existe uma classe intermediadora para ter benefícios assim como os levitas tinham, né? É ridículo quando nós falamos que as pessoas que trabalham no serviço de música, nós falarmos que dá o nome de levitas para tais pessoas. Nós não somos judeus. Aqui nós lemos em Colossenses que na igreja não existe judeu, né, irmãos? Misericórdia. Todos nós, se for assim para dizer, todos nós seremos levitas. Todos nós servimos no corpo de Cristo, né? Todos nós servimos no corpo de Cristo. Todos nós somos sacerdotes, vamos direto ao Senhor, né? Então, é lamentável, né? Transformar a igreja em algo judaico. E aí o Senhor diz o seguinte, ó, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, né? Ou seja, você não está trazendo judaísmo, religião, você tem restaurado todas essas coisas, restaurado a palavra do Senhor, tem vivido uma vida da graça, de fato, a vida da igreja, que é um viver do Espírito, tem tido cabeça que é Cristo, tem ido diretamente ao Senhor, tem exercitado nele, então você vai produzir frutos, não espinhos e abrolhos, né? Então, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Vai vir uma grande tribulação agora, irmãos, né? Israel vai fazer um pacto de paz com todo o Oriente Médio e com o líder mundial. E esse líder mundial vai vir do punho religioso, assim como é falado lá em Daniel, como é falado também em Apocalipse 13. E assim como Paulo também fala em Tessalonicenses, né? Ele se assenta como se fosse Deus na terra, esse líder mundial, né? E assim como Jesus fala em Mateus 24 também, quando dizer eis aí o Cristo, né? Porque Israel vai entender que ele vai ser de fato o Messias, né? O anticristo, Israel vai entender que vai ser o Messias. Por quê? Porque ele vai fazer prodígios e sinais e ele vem do punho religioso. E ele vai ser um governante sobre a terra, né? Aí se você quer especializar mais, você vai em Apocalipse 17, que você vê quem é, né? A cidade que está sob 7 montes, né? A única. Então não quero ir muito a esse assunto não, que eu já fui... Nós já fomos mais enfáticos nisso aí em outros áudios. E para a ministração não ficar grande aqui, né? Então vai vir o momento da grande tribulação agora. Esse pacto vai ser quebrado, esse pacto de paz vai ser quebrado pela metade. E aí vai vir um momento de dores qual nunca houve e não haverá, assim como é dito lá em Daniel 12. E a mesma palavra aqui, ó, Apocalipse 10, que vai vir nos provar. E se nós não nos acharmos transformados na mesma imagem do Senhor, pelo menos o mínimo aceitado que o Senhor quer, nós vamos ficar nessa grande tribulação. Não é toda a igreja, a palavra fala que não é toda a igreja que sobe com o Senhor, que é livre da grande tribulação, mas somente esses aqui que estão vigiando, ó, só os que guardam a palavra da perseverança do Senhor, né? Ó, o versículo 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, você pode deixar de ser vencedor se você não vigiar. Você pode não reinar com o Senhor no mundo que é de vir, no mundo vindouro, no reino milenar, nos 1000 anos, quando o Senhor Jesus for reinar. Você pode perder a sua coroa. Então, vamos
restaurar a palavra do Senhor no nosso viver. E aí, vamos tomar cuidado com as religiosidades e com o judaísmo infiltrado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a coroa e o dano que nós vimos em Hebreus, frutos ou espinhos e abrolhos. Amém? Glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor.